Começando mais um podcast Vendendo Maringá, o podcast da cidade de Maringá. Você que assiste a gente, já acompanha há um bom tempo, sabe que esse nosso podcast é o podcast que mostra Maringá para o Brasil e para o mundo. E você não pode esquecer, acompanhar a gente aqui pelo YouTube, dar o sininho, sempre vai lá dar um sininho, por quê? Como diz o meu amigo de mesa aqui, o Nelsinho, meu parceiro de sempre. E aí, Nelsinho, como que é? Opa! Começando mais um podcast aqui, né? O podcast Vendendo Maringá, que traz sempre os melhores profissionais da melhor cidade do país para se viver, que é Maringá, no Paraná. E o sininho é importantíssimo, por quê? Porque se você segue a gente, o sininho vai te avisar quando tem novidade, quando tem episódio novo, quando tem vídeo shorts, por que não, né? Sim. Entre outros conteúdos que nós vamos subir aqui no nosso canal, né? Então você não esquece de seguir a gente também, né? Você que estiver assistindo a gente também pela página aí, pela Jovem Pan também, segue a Jovem Pan Maringá, né? E também a Vendendo Maringá, também estamos no Instagram, @Vendendo Maringá. Corretamente. Enfim, estamos aí em várias plataformas digitais. Vamos ver, estamos organizando, Nelsinho, para ir pro Spotify também. Exatamente. Todos esses episódios no Spotify. Será que o Luiz escuta? A pessoa não consegue ver, mas consegue ouvir. Será que o Luiz está escutando a gente? Luiz, você está assistindo a gente aí? Spotify. Opa, ele está escutando, ele está aqui. Já falou aqui no ponto. Falou no ponto, né? Já falou aqui no ponto que para subir o salário dele. Exatamente, é isso aí. Mas é isso aí, pessoal. Então aqui, lembrando que nós estamos no mês de junho, que é o mês dos namorados, e nosso parceiro, que está ajudando a gente aqui, o Cineflix. Estamos com promoções toda quinta-feira. Você vai lá e comente por que Maringá é considerada a melhor cidade do Brasil em se viver. Exatamente. E você, os melhores comentários analisados, nem por mim, nem pelo Nelsinho, sim pelo Luiz, você vai concorrer a 2 pares de ingresso. É isso, Nelsinho? Exatamente, 2 pares de ingressos, justamente para que você possa levar a pessoa amada, quem quiser, né? Sim, um amigo, amiga, quem você quiser. Primo, sogra, né? Isso aí. Enfim, pode levar quem você quiser. Mas é o seguinte... Tem que comentar aqui na página do YouTube, viu, pessoal? Falar aqui nos comentários. Se você está assistindo a gente pelo YouTube, é só falar nos comentários, pessoal. Por que você acha que Maringá é considerada uma das melhores cidades do país para se viver? Ou a melhor, né? A melhor. Ou a melhor cidade do país para se viver. Por que Maringá é diferente? Porque isso é uma pergunta que a gente faz todo episódio para os nossos convidados, né? Afinal, nosso programa está vendendo Maringá. Então, a gente precisa saber por que Maringá é tão legal, por que Maringá é tão bacana e sempre aí está chamando a atenção como qualidade de vida, enfim. Não vamos dar dica também. Não pode. Tem que falar. Né? E como você mesmo disse, Nelsinho, vendendo, né? A gente vende o que aqui? A gente vende não só a cidade de Maringá, como aqui as melhores empresas, empresários e pessoas que residem aqui em Maringá, né? Melhores profissionais. Sim, e hoje, né? Hoje, nós estamos... Aliás, já pegando o gancho do mês dos namorados, que hoje você está assistindo, né? Está indo ao ar aí já ao final de junho, né? Sim. Uma terça-feira, né? Que Sim. estamos subindo esse episódio. E você que às vezes passou aí o mês dos namorados sem namorada. Sim, autoestima baixa, não sabe por quê. Às vezes precisa dar um up aí para ficar mais atraente também. Olha aqui, exatamente. Hoje nós estamos com o responsável por essa aqui, ó. Exatamente. Vocês estão me acompanhando, sabe que desde a primeira semana, logo quando eu fiz a cirurgia, já tô com o cabelinho raso, ó. Amanhã não. Hoje é terça-feira, vai ser terça-feira que nós estamos subindo esse episódio. Exatamente. Já teve um mês, pessoal. Um mês que eu tô com esse meu cabelinho desse jeitinho aqui. Por quê? Quis dar um up no meu visual, quis ficar mais jovem, não. Se você que tem abundância, essa cabeleira sua aí. Abundância capilar. Você é um privilegiado, mas eu não tive essa sorte igual você. Então aqui o meu deu uma ralhadinha na coroa. Eu tava até perguntando pro doutor aqui antes se eu podia fazer a doação sem ser pra mim mesmo. É legal, não sabia disso aí não, se existia isso. Mas não pode. Não pode? Então não dá. Boa pergunta, mas boa. Fonte de renda, quem sabe. Boa. Né? Excelente. Mas brincadeiras à parte, hoje nós estamos aqui com a empresa Mais Cabelo e o doutor Mário tá aqui para poder falar um pouquinho. Doutor Mário Andrioli. Corretamente. Mário, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Vendendo Maringá, meu caro. Obrigado, Marcel. Obrigado, Nelsinho, pela apresentação aí. Nós somos a Mais Cabelo, fundados em 2018, lá no Rio de Janeiro.
e trabalhamos aumentando a autoestima dos pacientes femininos que querem fazer transplante de barba, cabelo, sobrancelha, todo tipo de paciente que deseja translocar o cabelo de uma área que tem pouco para uma área que tem muito, a gente faz com muita qualidade há alguns anos já no mercado. Legal, ele respondeu uma coisa que eu já ia até perguntar. Uma empresa nova, né? 2018, começou no Rio de Janeiro. Exatamente. Ela, Marcela, tem uma expansão grande apesar do pouco tempo de mercado. Sim. Hoje a Mais Cabelo, eu faço parte da audição da diretoria, a gente audita uma média de 500 cirurgias capilares por mês. Então a gente já tem um robusto quantidade de pacientes que são filiados à clínica e às vezes retornam, porque como a gente já tem algum tempo de mercado, o paciente precisa fazer uma segunda etapa cirúrgica, fazer uma correção cirúrgica, operar outra área, às vezes ele operou o cabelo, agora ele quer fazer a barba. Então ele retorna para a clínica para fazer um tratamento de qualidade que ele viu no primeiro impacto, no primeiro resultado que ele já teve com a cirurgia. Então pode ter uma recorrência de tratamento. Exatamente, esse paciente ele é recorrente para nós. Ele vem, faz um tratamento e resolve complementar, fazer barba, sobrancelha, entre outros. É uma das perguntas que o pessoal deixou pra gente aqui, né, Nelsinho? Mas isso aí, a Mais Cabelo, então, de certa forma é uma franquia ou não é assim? A Mais Cabelo ela atuava como uma franquia na sua época inicial, Sim. mas com o passar do tempo um grupo de empresários acabou se tornando sócio, eu sou um dos sócios da Mais Sim. Cabelo, e nós nos fechamos e hoje nós expandimos as próprias clínicas da unidade. Legal. Tá? Curiosidade, Maringá, que é você, tá na direção aqui também. Tem mais alguma outra? Você cuida? Eu tenho mais a unidade de Curitiba e a de Foz que a gente lança agora no meio do ano. Poxa, sensacional. Então, nós cuidamos de 3 unidades aqui no estado. São um total de 30 unidades espalhadas pelo Brasil. E nós fazemos o controle, eu faço principalmente o controle da parte médica de todas essas unidades. Gestão, controle de qualidade e cuidado dos pacientes. Mário, uma informação. A Mais Cabelo primeiro veio aqui em Maringá ou para Curitiba? Qual que veio primeiro para Paraná? Para a melhor cidade do Brasil, né? Maringá. Aí é bom coisa demais, linda, né? hein? Veio para Maringá. Você é de onde? Vamos contar agora a historinha dele, né? Eu queria saber um boa, pouquinho boa, quem que é o obrigado, Dr. Mário, a formação saber, dele. né? Vamos lá contar um pouquinho a vida dele. Eu sou de Ourinhos, sou do interior, lá da roça, lá do mato do estado de São Paulo. Eu sou de Ourinhos, acabei me formando em Curitiba, em medicina, e fiz minha especialização. Eu sou anestesiologista. Minha primeira especialidade foi aqui em Maringá mesmo. Na UEM? Eu fiz no Hospital Santa Rita. A especialidade, perdão. Isso. Depois eu fiz uma transição de carreira, me especializei em São Paulo em transplante capilar e acabei me tornando sócio da Mais Cabelo. Então hoje a minha área de atuação específica é o transplante capilar e a tricologia. Certo. Então, o curso de medicina você estudou, você fez? Acabei fazendo lá em Curitiba, na antiga Universidade Evangélica do Paraná. Hoje é a Universidade Mackenzie do Paraná. Ourinhos, embora seja no estado de São Paulo, tem muita ligação com o Paraná, tem, né? porque ela é transição. É muito próximo ali, né? Na divisa. Exatamente. Ali, né? Nós temos transição entre os dois estados. Então a gente às vezes acaba vindo pro Paraná aqui para estudar, que é mais perto. É a ponte. Um dos caminhos pra gente ir pra São Paulo, né, pessoal? Vai por Londrina. Isso. Jacarezinho, Ourinhos, né? Jacarezinho, Ourinhos lá. Pega, Isso mesmo. pega Castelo Branco e bora. Jacarezinho lá. Legal. Isso aí. Mas o interessante que ele falou, você viu que ele falou que ele fez aqui em Maringá, ele acabou fazendo... por isso que eu queria saber como que você chegou em Maringá, né? Ourinhos, Curitiba, fez uma especialidade aqui em Maringá. E como é que foi essa chegada? Terminei a faculdade e prestei prova de residência. Sim. E na época, a prova de residência, ela determinava alguns hospitais que a gente podia se locomover. Então, eu acabei passando na prova aqui em Maringá e resolvi vir pra cidade. Não conhecia ninguém, nada. Nunca tinha vindo a Maringá. E que ano isso, Mário, lembra? Foi em 2016. Em 16. Você nunca tinha vindo a Maringá? Não, nunca tinha vindo. Nada. Olha só. E aí, acabei me instalando aqui e nunca mais saí nessa cidade. É maravilhosa, não tem como sair daqui, não. É isso aí, Legal, como que é. legal. É uma pergunta final que nós vamos perguntar por que Maringá. Mas o que eu acho interessante, que você como, né, Nelsinho? E o Mário tem amigos que a gente conhece, que até um primo meu que é amigo particular dele, e acabamos conversando depois, lógico, ele me incentivou a fazer essa cirurgia, e junto com isso nós falamos, vamos pegar o gancho, já estou aqui eu como sendo o exemplo de tudo isso que nós estamos falando. Trazer o primo pra cá também, pra Mais Cabelo. Peron, Marcel? Peron. O recado tá dado. Ei, mas voltando a falar, o que eu acho mais interessante, o legal, que logicamente ele fez aqui a residência, igual ele falou, ele fez uma especialidade em São Paulo. Quando você fez primeiro... você fez anestesista, né? Sua formação... Isso, minha formação básica é anestesiologia. Então, minha primeira residência foi anestesiologia. Depois eu fiz uma pós-graduação pelo MEC, pelo Instituto Milé, em São Paulo.
e depois eu me tornei sócio da Mais Cabelo. Lá em São Paulo, você fez essa pós lá, Pós-graduação, um curso gostou intensivo. do negócio, E falou, aí é isso que eu vou acabei me entrar. tornando sócio. Era uma área que tinha muito carência, era uma carência pessoal minha. Eu sou paciente da cirurgia de transplante, acabei tendo que... Virei paciente nesse processo todo e vi que a região faltava uma clínica especializada na área de transplante capilar e cuidados masculinos. Tá? Então aí a gente acabou trazendo para Maringá primeiro, antes mesmo de levar a Curitiba, que era uma cidade onde minha segunda formação foi lá a minha faculdade. E assim, de certa forma, né, eu acho que é algo que vem se popularizando. Exatamente. Né? Isso vem se popularizando muito, mas principalmente a gente sabe que principalmente dentro desse universo masculino, que é onde está a maioria dos casos, né, de calvície, tinha realmente assim, essa coisa da vaidade, muitos que se incomodam muito com isso, né? Essa questão do cabelo e tal. Sem dúvida. Mas só que assim, da gente ouvir assim, um pouco mais dessa história do transplante é mais recente. É uma tecnologia, uma técnica, perdão, uma técnica relativamente nova. Perfeito, ótima pergunta. É uma técnica que tem aproximadamente 10 anos. De 10 anos para cá, ela vem sendo aperfeiçoada com um instrumental cirúrgico mais delicado, mais fino. Então, a gente tem agora uma alta tecnologia à disposição, com uma rápida recuperação da cirurgia e um custo. Principalmente, o custo é mais acessível. Por isso que a gente tem ouvido mais frequentemente falar sobre cirurgia de transplante, implante, porque antigamente a gente ia fazer na Turquia. Sim. Os pacientes acabavam indo para a Turquia para fazer, porque o custo aqui no Brasil operacional era muito alto. A gente conseguiu reduzir o custo com materiais mais acessíveis e mantendo a alta qualidade da cirurgia. Antigamente era uma cirurgia feita de corte, então o pós-operatório era muito mais complexo, demorado. O paciente tinha que ficar mais debilitado um determinado período de tempo para depois retornar às suas atividades. O Marcel, por exemplo, veio, fez a cirurgia, depois 2, 3 dias já estava voltando a trabalhar normalmente. Ele está respondendo várias perguntas aqui que o pessoal deixou para mim. Eu fui perguntando meio de cabeça. E ele... E até ia perguntar, aproveitando o gancho, claro, Dr. Mário. Uma das perguntas justamente de não um paciente da Mais Cabelo, mas é um dos pacientes que fez antigamente esse tratamento. Ele perguntou para mim, falou assim, Marcel, faz essa pergunta para mim que eu queria saber. Ele perguntou, antigamente os implantes capilares eram feitos por corte e hoje é fio a fio. Me corrija se está certo. Existe muita diferença? Qual traz o melhor resultado? Ótima pergunta. São duas técnicas diferentes. Uma, obviamente, é mais antiga e é consagrada pela literatura, que é a nomenclatura FUT, onde a gente tira uma faixa de cabelo, faz a retirada dos fios dessa faixa de cabelo e depois implanta eles no couro cabeludo. Só que a gente tem uma performance menor, é uma pequena área onde é feita a retirada dos fios. Sim. Já o transplante capilar FUE, onde é feito fio a fio, nós temos uma área de extração desses fios muito maior. E como os instrumentais foram se tornando cada vez mais delicados, nós conseguimos tirar cada unidade folicular por si, diminuindo o trauma cirúrgico, já que antigamente a gente tinha que tirar uma faixa longa de cabelo. Sim. Agora a gente tira fio a fio e implanta eles de maneira imediata. Tira, implanta. Com isso a gente ganha muito mais velocidade na cirurgia e a recuperação do paciente é incomparavelmente melhor. Fio a fio é mais rápido? Muito mais rápido. Muito mais rápido. Muito mais rápido. Porque você também é mais ou menos... durava quanto? Ou comparação... 10, 12 horas a primeira cirurgia. Hoje a cirurgia demora de 6 a 8 horas. Justamente essa outra pergunta. A primeira pergunta que fizeram. Qual é o tempo, né, que dura uma cirurgia de implante capilar? De 6 a 8 horas, Marcel. É o tempo que leva médio para a gente fazer uma cirurgia completa numa calvície moderada a avançada. Certo. Depende muito da expertise da equipe, do tempo que eles têm de procedimento. Quanto maior o tempo, maior o tempo de experiência, menor o tempo cirúrgico. Agora, se for uma equipe recente, essa pode demorar até 10, 12 horas de cirurgia. E fio a fio, então, o tempo de recuperação também é mais rápido, então. Muito mais rápido, porque a gente não tem nenhum corte, né? Ó, vamos... Ó, Nelsinho aqui, ó. Sou cobaia, né? Então, sou paciente, ó. Tá zero. Tirou tudo aqui. Luiz, depois a gente pode até colocar como foi feito, né? A gente pode colocar aqui como foi feito. Foi implantado tanto na coroa aqui, quanto na área frontal, ali na frente, no topete. Eu tô numa fase agora da queda, né, Mário? Exatamente. Então a gente Eu tô numa fase de queda agora. A gente tem 30 dias. 30 dias. Tá Isso, aqui eu também coloquei um pouco, tá? Isso. E coloquei aqui, foram 8 mil
Fios, né? Isso mesmo. É fios ou folículos que falam? Fios. Fios. 8 mil fios foram colocados, no meu caso, né? Isso. Mas chegam a ser colocados mais? Pode ser, dependendo da quantidade de fios que o paciente fornecer, até 10, 12, 15 mil fios. A gente já fez cirurgia desses valores. Tá, 15 mil. Isso que eu ia perguntar. Qual foi o máximo que você fez até hoje? Você tem noção, Mário? 17. 17 mil fios. 17. Isso aí, certamente, a tempo de cirurgia durou muito mais um pouquinho, né? Não necessariamente. Porque É o que porque um acontece? folículo... Exatamente. Aí é que tá, Marcel. Um folículo, ele pode dar 2, 3, 4, 5, 6 fios. E dependendo da área legal, doadora né? do paciente, a gente tem uma grande quantidade de fios nesse folículo. E a gente acaba tirando essas unidades foliculares. Aí na contagem dá um número maior. Aquele paciente que tem uma área doadora muito densa e uma quantidade de fios maior por unidade folicular, a gente tem uma densidade capilar maior, aí a gente consegue ter um número de fios maior também na cirurgia. Mas você sabe que tem relação ao folículo, o pessoal às vezes entendeu o buraquinho do onde sai o fio. Assim, é o órgão, é a unidade onde sai o fio. Da pele ali. O fio, Nelson, ele é contido no folículo. Então, exatamente. O folículo é todo o órgão, toda a estrutura. Eu havia visto alguma coisa que se você não fizesse algo em determinado tempo, esse folículo era fechado e você não conseguia fazer mais nada com ele. É verdade isso? Não é? Tá certo. Esse termo, na parte médica, ele chama miniaturização. Então, o fio ele vai miniaturizando por ação da testosterona. Então, a gente tem a testosterona e o DHT, que é os dois hormônios responsáveis pela queda de cabelo. Então, com o passar do tempo, o DHT vai atuando no paciente que tem predisposição genética para queda e aquele fio ele vai evoluindo até ao ponto de desaparecer. Se não for entrada nenhuma terapia, nenhuma medicação oral para impedir a ação do DHT no couro cabeludo, o paciente vai perder o fio, diferente do fio transplantado. O fio transplantado ele não tem essa informação genética de queda. Então, ele não é necessário o paciente manter o uso da medicação por causa do fio transplantado. Mas ele mantém o uso, por exemplo, da medicação no pós-operatório para prevenir a queda daqueles fios dele que são sensíveis ao DHT. Mas o folículo utilizado não é o mesmo... Como que é isso? Ótima pergunta. O fio utilizado, ele é tirado de uma safe zone, de uma área segura, que ela fica na parte posterior e lateral do couro cabeludo. Então, esses fios, eles não têm a sensibilidade ao DHT. Então, depois que é feita a retirada, é feita a contagem e a implantação dessas unidades foliculares. E elas são implantadas nas zonas da calvária, que é a área frontal, o topo da coroa e a parte da coroa mesmo, o scalp médio e a coroa, que são áreas que são sensíveis à queda. Então você vê, pessoal, isso aí é uma coisa interessante da gente conversar, porque não são todas as áreas, porque a gente pensa que às vezes a pessoa vai ficar careca e ela vai... da parte do DNA, da genética, né? Exatamente. Da calvície, não atinge todas as áreas da cabeça. Mais ou menos isso? Perfeito, é isso aí. Ela atinge as principais áreas da estética masculina, que é a área da frente, o topo e a coroa. E então, por isso que você consegue retirar de áreas que já não tem essa informação. Genética. Perfeito. Então a gente tira a unidade folicular e uma vez tirada ela não nasce de novo. Então ela não se regenera. Tirou o fio daquela área, ele não nasce mais. Então por isso que a gente tem uma quantidade mínima e máxima de extração dessa área. Porque se eu tirar mais fios dessa área... Ali não nasce mais. Ali vai ficar calvo. Entendeu? Vai ficar esquisito, né? Não vai ter um resultado vai ficar visual uma legal. falha, vai ficar uma falha estética, uma calvície na parte da área doadora. Sim. E esse não é o objetivo que a gente quer com a cirurgia. Porque a gente está falando aqui, né, Marcelo, por exemplo, de 8 mil no teu caso. Sim. Né? O rapaz fala, 8 mil fios, né? Pensa. É bastante, muito, né? Uma quantidade grande, né? Por exemplo, quantos fios a gente tem no ser humano? Até 100 mil. Até 100 mil. E aí você consegue equilibrar isso dessas regiões... É uma conta. Uma conta. A gente faz uma conta. A gente pega o couro cabeludo, toda a área a ser transplantada do paciente, a gente faz uma conta e a gente estima quanto que vai ser necessário implantar naquela região para ter um bom resultado estético. Sem agredir, obviamente, a área onde vai ser feita a retirada. A gente pega toda essa área, faz um cálculo básico e tira 30% a 40%. Uma média de 35% é o que a gente tira dessa área doadora para não causar nenhum dano estético ao paciente. Legal. E uma das perguntas era justamente essa, né? Assim, de onde são retirados os fios de cabelo? Da onde que são retirados? A gente já explicou já, Marcelo. A gente tira da parte posterior e lateral do couro cabeludo. Mas somente daí? A gente pode fazer extração de outras áreas. Por exemplo, o paciente tem uma calvície avançada lá, que é de difícil tratamento com uma única etapa cirúrgica.
a gente pode fazer a retirada da barba ou do tórax. A barba pode jogar pro Pode, cabelo. Perfeito, mas tem alguns pormenores. Vou te dar um exemplo. O paciente ele não tem nenhum cabelo nessa área, dificilmente eu vou tirar a barba para ser o primeiro fio que vai ser colocado ali. Sim. Porque ele tem um aspecto estético diferente do couro cabeludo. A gente costuma falar que a nossa área doadora da parte do couro cabeludo ela é considerada nobre, porque os fios são muito próximos da área da frente. Mas da área da barba e do tórax são considerados fios pobres, porque eles, além de terem uma densidade capilar menor, eles têm também uma característica que é diferente. Então o fio ele cresce de maneira errática, não cresce no mesmo sentido do pelo. Então ele serve mais para complementação daquela área que já foi transplantada. Entendi, Às legal. vezes não consegue tirar muito, mas pode ser utilizado para não ficar um espaço. Pode ser alternado? Exatamente. Pode ser alternado? Geralmente é alternado. A gente altera legal. os fios transplantados Isso eu não sabia. do couro cabeludo com a barba, por exemplo. Sim. Para dar um aspecto mais natural e mesclar. E aí dá um aspecto que está mais fechado mesmo, Exatamente, né? a ideia é essa. E não prejudica também o fio do cabelo que foi pego da região. Exatamente, mas o fio também tirado da barba e do tórax não cresce mais, tá? Então quando a gente tira a barba e tórax também não vai crescer esse fio. A gente tava Fio retirado não nasce mais, naquela região não nasce mais. Entendi. Tá? Então a gente tem que tirar uma quantidade mínima para também não deixar nenhuma cicatriz no rosto do paciente. É legal. Exatamente. Porque pensa bem, olha, assim, vamos para o peitoral, né? O cabelo do peito é fino, da barba é mais grosso, do cabelo é uma densidade diferente. É justamente isso. Ele serve mais para dar um preenchimento, né? Exatamente, é para dar uma adensada. E adensa a área sem causar prejuízo estético. Mas se fosse feito só da área da barba, provavelmente o prejuízo estético seria muito maior no paciente que é 100% calvo, tem uma calvície grau 6, 7. Entendi. E é engraçado, porque eu estava lembrando que a gente até estava conversando antes, que até um amigo nosso aqui da Jovem Pan, que a calvície dele começou muito cedo, com 17 anos. E eu tinha um amigo meu também, que começou muito cedo, 16, 17 anos, ele já tinha grandes entradas, tudo, e acabou ficando, assim, nessa região da calvície mesmo, muito calvo. E acho que isso também, nessa idade, né, na adolescência, ali entrando na idade adulta, é uma idade de reafirmação, de tudo. E aí eu queria saber, precisa ter uma certa idade mais avançada ou pode fazer isso já mais novo? Ótima pergunta. Fundamental a gente traçar um plano de ação com o paciente. A idade ideal para realizar a cirurgia de transplante é a partir do momento que a calvície começa a incomodar o paciente. Mas veja que interessante, a gente não está falando aqui de uma corrida de 100 metros, a gente está falando de uma maratona. Então, o processo de calvície, ele é genético e ele é crônico. A cirurgia, ela não cura o paciente da calvície, ela apenas reposiciona os fios. O processo de calvície ele vai continuar nesse paciente. Para isso nós precisamos fazer um tratamento e um planejamento, porque o paciente que tem calvície muito jovem, muito provavelmente a gente vai ter que ficar acompanhando esse paciente de perto para ele não evoluir com uma calvície logo após os 20 ou 30 anos, que ainda assim ele continua muito jovem. Então a idade mínima hoje para operar a gente considera 20, 21 anos. Adolescentes a gente tem que entender a causa, para ver se inicia um tratamento clínico antes de operar ou se já busca logo a cirurgia, mas seria num segundo plano. A gente geralmente opera pacientes acima de 20 anos, que é uma idade mínima que a gente considera que ele já tem discernimento para cuidar de algo que é sério, que vai incomodar ele ao longo da vida se ele não der atenção. Se tiver uma percepção assim que ainda está caindo muito, às vezes vale a pena esperar mais um pouco? Ótima pergunta. Essa história de vale a pena esperar só piora a calvície. A gente costuma falar na tricologia que tempo é cabelo. Se a gente ficar esperando cada vez mais tempo para operar, pode ser que aquela área se torne inoperável. Pode ser que o resultado estético seja pior se tivesse operado 1 a 2 anos atrás. Então, a partir do momento que começa a incomodar, é um sinal de alerta para a gente pensar em realizar o procedimento cirúrgico ou a terapia clínica. Depende do que é indicado para o caso do paciente. Legal. Não, é interessante você estar falando, até a mínima, né? Eu fiquei pensando, e existe algum paciente, uma curiosidade? Máxima. Que você chegou, Marcelo, pegou um pessoal bem... Já peguei, assim. É coragem, né? Porque a gente precisa ter toda uma avaliação. Aí já parte de outro princípio. Sim, não é porque tanto muda, estético, né? O paciente jovem, eu penso mais assim, na parte estética. Isso. Quanto tempo esse paciente vai precisar aguentar com o uso da medicação para fazer uma segunda cirurgia ou não?
paciente idoso é completamente o contrário. Eu penso mais na saúde dele. Isso. Será que o organismo vai suportar um procedimento cirúrgico? É isso então, aí. o paciente mais velho que a gente operou tem 78 anos. Sei que legal, mas eu acho legal isso aí. A pessoa de 78 anos querer continuar Operar, com o cabelo. cuidar da autoestima, Claro. se sentir bem, né? E aproveitando também a questão da idade, tem uma pergunta que me fizeram, pessoas já mais de idade, perguntaram se ele pode ser feito mais de uma vez. Porque tem gente, por exemplo, o Marcel agora, eu vou fazer 44 anos. Fiz agora, igual você falou. Não é que a calvície vai acabar, eu vou continuar. Nós só estamos recuperando aqueles que perdi. Perderam. Mas eu posso fazer uma segunda cirurgia na minha velhice? Claro, a área doadora de um paciente rígido que cuida do cabelo, ele pode suportar 2, 3, até 4 procedimentos cirúrgicos. Que legal. Dependendo do grau de calvície e do tanto que foi extraído. É uma conta matemática. Então, se eu tirar uma pequena quantidade de unidades foliculares numa única sessão cirúrgica, esse paciente aguenta mais de uma. Agora, se for uma extração muito intensa para aquela área, pode ser que ele aguente uma ou só 2 sessões de cirurgia. E você estava falando a respeito da questão de medicação, se aguenta medicação, se não aguenta. Tem muita medicação para tomar? Algo preparatório? Ótima pergunta. Na verdade, a gente só prepara o paciente passando por avaliação cardiológica e com exames normal, rotina de qualquer procedimento cirúrgico estético, eletivo. Mas esse paciente ele tem que tomar medicação no pós-operatório e manter o uso da medicação o máximo de tempo possível para a gente prevenir a queda dos fios dele, não dos fios que foram transplantados. Então esse paciente eu costumo brincar no consultório na consulta de 1 ano, que é onde termina o follow-up, que é o acompanhamento dele, eu falo para ele, agora o uso da medicação é igual ao casamento. É para ser pro resto da vida. Se você parar é porque você quer, porque a indicação na literatura médica é manter o uso de medicação o máximo de tempo que o paciente conseguir. Então, pessoal, olha só que interessante, porque isso aí é a pergunta, a outra parte da pergunta que eu ia fazer era justamente essa, porque a pessoa pensa assim, eu vou fazer um transplante capilar e tá resolvido o meu problema. Hoje é implante, né? Um implante capilar. Transplante. Transplante. Ora! Porra, meu! Corrigindo aqui, eu falei certinho. Mas é apenas porque tira daqui, né? Exatamente. Então faz o transplante capilar e tá tudo resolvido. E aí era isso que eu ia falar, né? Que além disso, você também tem que prevenir, fazer um trabalho preventivo ou uma medicação mesmo para evitar que continue caindo. Exatamente. Tem todo um trabalho para a saúde do cabelo. Exatamente, até porque a queda ela não pode só ser da causa genética, podem ser outras causas, senão ficaria muito fácil diagnosticar. Então, às vezes pode ser alguma doença, o paciente pode ter algum trauma, uma queimadura, então são várias causas que na avaliação a gente vai descartar antes de indicar a cirurgia. A gente não indica a cirurgia logo de cara. Às vezes pode ser, por exemplo, alguma doença autoimune que está cometendo o couro cabeludo, pode ser uma falta de nutriente, alopecia, que não necessariamente... né? Alopecia areata, por exemplo, líquen plano, que são casos, alguns exemplos de doenças que a gente diagnostica e tratando essas doenças o paciente volta com o cabelo, sem precisar fazer a cirurgia, por exemplo. Você vê, você falou questão de queimadura. Esses dias eu estava vendo um vídeo. No caso dele não foi um transplante capilar, né? Foi só uma boa ação para uma criança se ver com o cabelo novamente, né? Eu acho que ele era uma criança de uma região de guerra, não sei qual região específica. Queimou metade do rosto? Eu vi isso aí. Queimou metade do rosto, uma parte da mãozinha, tudo, mas principalmente o aspecto que acho que pegava mais da metade... Né, hemicrânio, né? Metade do rosto, né? Metade do rosto e do crânio aqui, isso. Assim, e foi feito um tipo de uma peruca, né? Eles colocaram uma peruca, um molde, né? Com o tamanho cabelo. Dele, bem certinho, ficou bem bonitinho. Ficou bem bacana. A gente reconstrói esse tipo de paciente. A gente faz então, tipo de cirurgia, isso que eu ia perguntar, né? A cirurgia, se tiver algum tipo de queimadura, o cabelo, né? Acabou. O couro cabeludo, né? O couro cabeludo queimado, tudo. Isso aí também tem. É possível. É uma cirurgia mais complexa porque a taxa de pega dos fios acaba sendo menor nos pacientes que tem algum trauma na região por causa da fibrose normal de qualquer procedimento. Quando está fibrosado, diminui o aporte de sangue e também diminui a quantidade de fios que a gente pega nessa área. Mas é possível fazer um trabalho no sentido de recuperar a área para poder fazer a cirurgia corretiva. Inclusive, a gente já fez aqui em Maringá num paciente que teve uma queimadura avançada em toda a lateral do couro cabeludo. Então, ele já era adulto, já tinha 40 anos e estava muito incomodado com essa queimadura em toda a parte lateral do couro cabeludo. A gente chama no recesso temporal.
foi feita a cirurgia de correção nele. Então foi uma cirurgia atípica. Geralmente a gente tira cabelo daquela área, que é a área doadora, não. A gente implantou cabelo naquela área. E deu certo, mano? Deu certo. Então foi um case de sucesso para vocês. Deu certo. Mas bom. não é geralmente a nossa rotina. A nossa rotina é tratar calvícies de maneira normal. Vou entrar numa pergunta que todos me fizeram. Quando eu fiz a cirurgia com você. Vamos lá. É preciso raspar a cabeça? Porque, por exemplo, quando eu fiz a minha cirurgia, meu cabelo era grande. Não chegava a ser igual do Nelsinho, assim. Mas meu cabelo estava grande. E eu cheguei lá e raspei o cabelo. Daí o pessoal pergunta, mas Marcel, precisava ser raspado a cabeça? É uma pergunta, acho que todos devem fazer isso para você na primeira consulta, tenho certeza disso. Então é uma pergunta que todo mundo está assistindo a gente agora. Gostaria de saber, é preciso mesmo raspar a cabeça, doutor Mário? E a resposta é não. Não é preciso raspar a cabeça. Existem outras técnicas, como por exemplo o long hair, onde a gente não raspa a cabeça do paciente. No transplante capilar feminino, por exemplo, a gente evita fazer a raspagem completa do couro cabeludo. Porém, tem algumas informações que são importantes nesse percurso. Primeiro, para desempenhar uma cirurgia de alta performance em transplante capilar, é necessário sim fazer a raspagem do couro cabeludo. Porque quando a gente raspa todo o couro cabeludo, a gente consegue visualizar microscopicamente as falhas que estão ali naquela região e a gente consegue colocar uma quantidade de folículos maior por centímetro quadrado na área operada. Então esse é um dado técnico importante. O segundo ponto importante é a higienização. A tricotomia, que é a raspagem dos fios, então raspar na máquina zero, ela faz parte do protocolo de higienização do couro cabeludo, diminuindo assim o risco de infecção. Uma área com couro cabeludo cheio de cabelo, onde é feita a cirurgia e não é feita a tricotomia, essa área apresenta um risco maior de infecção pela colonização bacteriana. Sim. Então a gente previne duas coisas realizando a raspagem do couro cabeludo. Legal. Uma melhor performance cirúrgica e uma diminuição do risco de infecção da área transplantada. Legal, né? Porque o pessoal pergunta, é lógica, né? Mas eu acho interessante porque a pergunta, o pessoal fala, precisa raspar? Mas vamos por um exemplo. Tem mulheres que gostam de fazer aquele aumento... Só a entrada. Só a entrada, o aumento, é igual eu fiz aqui, né? Feminização. A testa é um pouco maior, né? Daí você acaba fazendo aquelas entradas. E eu acho que nelas a gente não raspa, justamente por isso. O cabelo feminino demora muito mais tempo para crescer. E essa questão da recuperação da mulher, ela não fica muito... Fica diferente? Não, na verdade o aspecto é o mesmo do paciente masculino, as orientações são as mesmas para a mulher. Mas ela tem que tomar um cuidado especial, principalmente na lavagem, no cuidado do cabelo, né? Sim. Porque ela vai manter o cabelo. Então é todo um cuidado especial. E a retirada também... É da área doadora e essa área é raspada. A área aqui embaixo. Raspa a área doadora. Aqui embaixo. Toda a parte onde então é uma boa... Então eu entrei no bom... Não sabia disso. Estou conversando com você. Então raspa aqui atrás. Toda a área. Raspa a área doadora e depois implanta aqui na frente. Geralmente deve ser o quê? Uns 2, 3, 4 mil, não sei quantos fios. Isso mesmo, o Marcel já está experiente. Não sabia, viu? Nada combinado. Mas também, né? Vou pro D30 agora, né? Chama-se D30. Já tá sabendo tudo já. Expert. E outra coisa que me perguntaram bastante, tô aqui, desculpe, Nelson, que eu tô... Como eu sou paciente aqui do negócio, então eu tô esses 30 dias sabendo como que funciona. E uma das maiores perguntas que esse pessoal pergunta, Mário, é a questão da sedação. Muitos falam, Marcel, eu não tenho medo de acordar no meio da cirurgia. O que eu falo, pessoal, eu não vi nada. Eu não lembro de nada. Eu só sei que eu fui, não senti nada, não vi nada. E durante... Agora eu tô falando Marcel, tá, pessoal? Aqui não é o Dr. Mário falando, querendo vender o peixe dele. É o Marcel falando. Como paciente, eu não senti dor alguma, nem na cirurgia, nem pós-cirúrgico. Eu não sentia incomodação nenhuma. Lógico, é normal você ter os 3, 4 primeiros dias, até os 5 dias, a questão da incomodação, que você fica incomodado porque você tira toda essa área doadora e fica dormindo com aquele travesseirinho de viagem, né? De cabeça, né? De pescoço. Então, é esses 5 dias. E lógico, como vai ter aquela cicatrização aqui, você fica tipo com duro aqui atrás. É natural. Porque todo machucado você raspa, depois cicatriza. Sim. Então, a pergunta é justamente relativa a isso, doutor Mário. E essa sedação. Porque eu sei que em outras clínicas é feita a sedação e muita gente acorda no meio. E fala, não, eu fiquei acordado lá e fiquei sentindo as pessoas colocar o cabelo. Particularmente, eu gostei muito
de não ter visto nada. Eu sei que a maioria dos homens, assim como eu, morrem de medo de injeção, morrem de medo de tudo. E principalmente de acordar no meio dessa cirurgia. Essa sedação que vocês utilizam lá na Mais Cabelo. Como paciente que utilizei isso aí, achei formidável. Eu gostaria que você explicasse um pouquinho mais sobre a sedação. Perfeito, Marcel. Como é que funciona? De maneira geral, algumas clínicas nem fazem nenhum tipo de sedação. Eles realizam todo o procedimento apenas com anestesia local. O que a gente faz? A gente faz uma sedação oral. Então, o paciente toma alguns comprimidos que fazem com que ele fique mais relaxado e tranquilo no intraoperatório. Muito provavelmente, Marcel, que você não lembra. Você acabou acordando, mas você não lembra. Então, você acordou, conversou Eu lembro comigo. que eu jantei, almocei, quer dizer, Então, almocei. almoçou no finalzinho da tarde, onde terminou o seu horário de cirurgia. Então, esse paciente ele toma a medicação, ele dorme a maior parte da cirurgia, mas ele continua consciente a ponto de precisar conversar ou lateralizar ele para continuar o procedimento. A gente faz isso no intraoperatório e é tudo bem. Então, diferente das outras clínicas que mal sedação fazem, a gente faz uma sedação oral que é para conforto do paciente. Então, ele dorme a maior parte do intraoperatório. Apenas no final, quando está terminando a cirurgia, que ele desperta para poder ir embora para casa. Lembrar que, como não é uma cirurgia de alta complexidade, o paciente chega na clínica, faz o procedimento e já vai embora para casa no mesmo dia, sem precisar de internamento nenhum. Não, sim, pra você ter uma noção. Depois conversando com ele, ele falou, mas você conversou comigo? Eu falei, não, você falou um monte comigo. Eu quase não falo. Ele falou assim, não, você conversou comigo. Dormindo, você não fala. Até dormindo eu falo. Nem sedado, né? Nem sedado. Mas ele falou, não, eu levantei você, nós conversamos, você falou, não, ok, tá bom, tal. Você está sentindo alguma coisa? Eu falei, não, tudo bem, tranquilo. Só que, logicamente, pela sedação. E isso eu creio que ajudou muito, sabe, o Mário? Ficou mais tranquilo, né? Rapaz, não é por nada não, pessoal. Foi sensacional. Para mim, foi a melhor coisa, foi ter acontecido isso. Porque eu falei até, inclusive, que junto com você tem, acho que o seu irmão também é um médico, Isso, que Dr. fica junto Luiz. com o Dr. Luiz, né? E o Dr. Luiz, um abraço para você, Luiz, sei que me atendeu lá, porque o teu irmão demorou um pouquinho para chegar. Então, o Dr. Luiz, ele conversei bastante com ele, e ele, foi engraçado que ele falou assim, Marcel, eu entrando no centro cirúrgico, falei assim, tô acordado ainda, viu? Eu tô vendo tudo, falei para ele. Ele falou, não se preocupa não, depois que você vai receber a sedação, na hora que você colocar a cabeça, é porque a gente fica com a cabeça de frente, né? Isso. Porque Deita de barriga para baixo. barriga para baixo. Daí fica o couro aberto para cá, porque eles vão ter arrancar e depois eles me viram. De barriga para cima. Para cima eu fico sentado, para colocar aqui na frente, né? Aí sentadinho a gente faz a Ó, implantação. fiquei sentado. Nem lembra, né? Não lembro. Eu fiquei sentado e eles implantando. Dormindo. Olha que legal. melhor. Fantástico, Essa é a melhor fantástico. É ótimo Esse isso aí. É Mas tá muito bom, louco. porque o paciente, às vezes, às 8 horas, passa num piscar de olho. Ele acorda, terminou a cirurgia, tranquilo, já terminou, vou embora para casa. Bem sossegado. Você falou voltar para Mas só casa. lembrando, pessoal, que é um procedimento cirúrgico. Lógico. Procedimento cirúrgico e médico, né? Isso Médico. é muito importante. E Por isso que, acompanhado às vezes, com um você fica com essa profissional. vaidade, tem que raspar o cabelo e tal. Gente, quanto mais segurança você tiver, a gente entende, claro que para a mulher é mais difícil, Claro. mas no caso do homem, se você puder fazer uma higiene melhor, se você puder, não se priva disso, porque o cabelo cresce de novo, Sim. né? Exatamente, Então, perfeito. assim, Essa é a ideia. então assim, A gente precisa parte desse raspar. Se raciocínio. tiver que raspar, meu amigo, melhor para você, Aqui, mais ó. segurança, você higienizar melhor, você tá fazendo um procedimento cirúrgico, embora pouco invasivo, mas tudo Sim. Tem um risco, gera né? uma infecção que você tem que talvez Sim, acontece. Pode acontecer. Acontece. Então, se Sim. precisar, faça. Melhor. Pelo menos é um conselho que eu dou. E, Nelson, Perfeito, ótimo. Muito obrigado por esse conselho. Nelson e Mário, acho que a maior dificuldade de fazer justamente esse transplante, eu acho que é justamente esse. É você raspar o cabelo. Muita gente fala, puxa, eu vou raspar meu cabelo. Não é fácil. Falei pra eles, a dor não dói. Então, acho que a maior dificuldade é você raspar o cabelo. Eu acho que acredito que seja O esse. paciente ele fica incomodado, né? Porque ele vai ter que ficar um pouco, vai privar um pouco ele daquela imagem que ele tinha antes. Mas é por um pouco período de tempo e logo vai ter um benefício muito grande. Olha lá, ó, 30 dias. Já Olha, cresceu, ó. tá tranquilão. Entendeu? Já tô de Então, boa. então, Eu Marcelo, já tô aqui, eu tô bem de tocando aqui, boa. vai quanto tempo já? Então, Agora é o seguinte, a gente tem que saber o seguinte, fora assim, a medicação, essas coisas, deve ter alguns cuidados pós-operatório também. Pessoal, perfeito. O que o pessoal tem que cuidar logo após, assim? Perfeito. Eu já vi que o Marcel falou a questão do serinho de, que não pode... Pescoço, né? né? Pescoço. Então a gente tem alguns cuidados no pós-operatório da cirurgia de implante. O primeiro cuidado
para mim é um dos principais, é a maneira de dormir, que tem que dormir semi-sentado com esse travesseirinho de pescoço. Então o paciente ele coloca de 1 a 2 travesseiros na parte posterior do couro cabeludo e usa ainda o travesseirinho de pescoço para ele dormindo sempre de barriga para cima, para não se lateralizar na cama e não correr o risco Isso de bater. quanto tempo? De 3 a 5 dias é O ideal é, eu já agora como paciente, 5 dias é o ideal. Dormir 5 dias no sofá, inclinei o sofá, fiquei tranquilo. Boa. Depois até tem o D7, né? D10. O D10. 10 dias retorna para tirar as casquinhas, né? Isso. Então aí tem os cuidados de higiene durante a cirurgia que são feitos na clínica Isso. e passados ao paciente. E o principal também importante é usar a camisa social, os primeiros Sempre 5 dias. botões, né? Porque se eu Pra usar não uma camiseta... tirar... Isso. Perfeito. Se eu tirar uma camiseta, eu posso bater na área transplantada e perder a cirurgia. É. Então o ideal é sempre usar a camisa de botão os primeiros 5 dias A do gente chegou a pós-operatório. gravar aqui um tempo, Marcel, de boné. Qual que é a importância do boné? O boné, esse que é justamente esse daí do boné. Pode O boné pode é perguntar. importante porque ele previne a agressão solar. Sol, Então é isso que eu ia muito perguntar. importante. É um mito. Usar boné não promove queda de cabelo. Isso é um Não, mito, né? tá? Isso eu ia entrar nisso, eu ia começar os mitos e... Boné o boné Efeito total. causa calvície, o boné? Não, o boné não causa calvície nenhuma. Eu acho que eles relacionam o uso de boné com má higiene capilar. E a má higiene, se for extrema, pode causar algum tipo de queda. Dermatite seborreica pode influenciar na queda de cabelo. Mas o boné não é nem um pouco vilão dessa história. O uso de boné de maneira consciente, higienizando o couro cabeludo, não tem problema nenhum. Nesses primeiros dias, 30 dias aí, né? Vamos usar o exemplo do Marcel, que está aqui com a gente. Sim. Então, por exemplo, assim, evitar sol. Exatamente, o paciente não Ficar pode muito se expor tempo ao ao sol. sol. Até porque ele não aguenta. Se ele ficar 1, 2, 3 minutinhos, já começa a arder muito o couro Eu cabeludo. imagino que fica muito sensível, a Muito área sensível. também, exposta ao sol, fica mais sensível ainda. Ele já vai se ligar. Na hora que ele começar a tomar sol no couro cabeludo, ele vai falar, tá ardendo, tem que sair do sol. Ele já sabe disso. E existe um Tá vendo? prazo... Se for pro porto, você se cuida. Tá bom? Eu vou- Isso aí. E- A gente é- fica preocupado com ele. Entendeu? eu ia perguntar, existe algum tempo depois do transplante? Fiz o transplante. 60 dias. Para usar o boné, Para usar o boné, para se expor ao sol, 60 dias que a gente pede. certo? De maneira mais direta. Mais um exemplo, fiz o implante, o transplante. 10 dias pode usar boné. Já posso começar a utilizar. Então você está preocupado, ó. Então quer dizer, no D10 você já está liberado Pra usar o boné. para usar o boné. Por isso que você tem essa coisa de meio assim, sazonalidade, assim, pessoal que faz mais no inverno. O pessoal procura muito o inverno por causa do menor incidência solar. O paciente não fica tanto na praia, não vai tanto pro porto. Então eles procuram mais no inverno. Então 60 dias eu posso... O ideal é sempre usar o boné para Protetor poder... solar. Protetor solar e boné. Mas aí fica mais tranquilo. Diminui muito a sensibilidade do couro cabeludo com 60 dias. Entendi. É quando some a vermelhidão que fica em todo o couro cabeludo. Show de bola, né? Vamos mais para um fake ou verdade aqui, ó. Vamos Tem uma lá. pergunta Bora. aqui, ó. Minha mãe dizia Vamos que lá. ficava careca por causa da exposição. Trabalhei muito tempo no sol. Minha mãe dizia que ficava careca por causa disso. Tem alguma coisa a ver? É fake ou isso verdade? É fake, né? Fake. Total. O sol não promove queda de cabelo. Obviamente que a exposição excessiva a qualquer agressor pode causar algum prejuízo, mas o sol em si não causa nenhuma queda de cabelo. Show de bola. Você tinha comentado, igual você falou, ó, o Marcel já ficou depois, fez já a cirurgia, saiu andando. O pessoal também perguntou muito. Depois de feito o transplante, qual o tempo para voltar a trabalhar? Tem algum tempo, algum prazo? Se for uma atividade física mais leve, Marcel, que seja o trabalho de escritório, ar-condicionado, ventilador, tranquilo. Com 2 ou 3 dias o paciente pode voltar a trabalhar. Normalmente. 3 dias, então, depois de feito... Tranquilo. Um trabalho mais braçal. Aí a gente pede 10 dias. Se ele for fazer um 10 trabalho dias. mais extenuante, que corra o risco dele bater a cabeça ou tenha que fazer muito esforço físico, aí a gente pede 10 dias. Tá. E um exemplo, a atividade física. Depois que eu fiz esse transplante, eu tenho algum prazo para fazer atividade física? Perfeito. Marcel, geralmente 10 dias a gente pede para o paciente iniciar atividade física leve e atividade física de alta intensidade, por exemplo, jogar um futebol, praticar uma arte marcial, a gente pede mais de 30 dias. Com o risco de trauma no couro cabeludo ser maior, para não prejudicar a cirurgia, a gente pede 30 dias. Mas atividade física leve, academia, corrida, caminhada, 10 dias o paciente já está Questão do liberado. suar, assim, Não causa nenhum problema. Não tem nada, problema. nada, nada. Tá calor, porque é uma região que sua bastante, né? Exatamente, fica exposto ao ambiente, né? Mas depois de 10 dias já está bem tranquilo, os fios já estão fixados,
O fio acaba demorando até 72 horas para se fixar de maneira definitiva no couro cabeludo. Então, depois de 72 horas já está mais tranquilo. E depois dos 10 dias pode praticar atividade física com total segurança. Você falou do D30, 30 dias. É uma pergunta que eu quero fazer agora, que curiosidade minha agora também como paciente, que todos querem saber. O cabelo transplantado, ele pode cair? Porque eu sei que tem uma queda, mas ele é normal cair? Ótimo. Então, o cabelo transplantado, ele não cai. O que acontece é uma transição no período onde é feita a cirurgia e até os 90 dias esse paciente ele vai ter a queda desse cabelo transplantado. E depois de 90 dias, esse paciente ele volta a perceber que estão iniciando os crescimentos das unidades foliculares. Eles começam a crescer de maneira irregular. Por volta de 6 meses, eles crescem de maneira mais homogênea. Então, o paciente começa a observar o resultado parcial de 50% com 6 meses. E com 1 ano, ele observa o resultado final, definitivo do crescimento. O meu estágio agora, eu estou numa fase... De queda. De queda. Exatamente. Então, essa área onde foi colocada... Todos os folículos caíram. Não tem mais nada aí, só os seus. Certo. Então, a partir daqui mais 2 meses que começa a nascer. Eu percebi que aqui na frente, tá vendo aqui essas entradas? Bem vermelhinho, né? Então aqui não tem cabelo, mas certamente ele vai começar, igual você falou, até os 6 meses eu vou perceber 50%. Exatamente. E 1 ano... Resultado definitivo. Definitivo. Você viu que legal, não é uma coisa que o pessoal acha, fiz, já vai... Mês que vem já cresceu. Não, isso. De jeito nenhum. É todo um processo de crescimento do fio. Então o fio ele demora todo esse processo para chegar no final com 1 ano. Então, seria muito fácil se a gente fizesse o implante e o paciente já saísse com o cabelo comprido de maneira definitiva, mas não é assim, não. Não, mas tem umas mandingas, negócios que você faz, fica na lua cheia. Toma banho de lua lá, vai que cresce, Marcelo. Se você fizer isso aí, você me conta se deu certo, hein? Falando se deu certo ou não. De vez em quando a gente fala umas normal, né? Mas teu papo tá muito legal, rapaz. A gente fica nessa dúvida. Assim. E agora quero entrar no... Se é fake ou verdade. O Nelson perguntou agora, perguntando sobre o sol, né? E o outro perguntaram aqui também, aqui no Jovem Pan, o pessoal falou, Marcelo, pergunta pro pessoal aí, pro Dr. Mário, se é fake ou é verdade. O gel faz cair cabelo? Não faz, Marcelo. Não tem nenhuma relação com a queda de cabelo relacionado com o uso de pomada ou gel. É importante relatar que esse tipo de produto, desde que não tenha formol, nenhum ingrediente químico que vá agredir demais o couro cabeludo, ele não promove queda nenhuma. Muito tranquilo o uso até no pós-operatório. Depois de 6 meses, onde a gente já tem 50% do resultado, a gente recomenda o paciente usar uma pomada ou gel para que ele dê moldura para o cabelo e o cabelo se posicione para aquela região que ele deseja pentear. Eu ia perguntar justamente isso, se existe alguma uma indicação para... A gente geralmente, Marcel, pede efeito mate para o gel ou para a pomada, que é o efeito seco. Se a gente usar o gel ou pomada no efeito molhado, ele diminui a densidade capilar e aparece mais a calvície. Então, quando o paciente que é paciente transplantado ou tem algum tipo de alopécia, que está em estágio mais avançado e deseja dar uma disfarçada, o ideal é usar sempre pomada efeito seco ou gel efeito seco. Legal, né? Eu não sabia disso aí não, Nelson. Efeito mate, né? Que o pessoal revenda aí. Então a pomada, efeito mate. Legal. E tem algum caso que a pessoa não pode fazer de jeito nenhum transplante? Existem, com certeza. Existem algumas patologias, as autoimunes, por exemplo, a alopecia fibrosante frontal, que é contraindicado a realização de cirurgia capilar. Líquen plano também, uma das contraindicações que a gente faz. Psoríase, por causa do efeito de Kobner, que é um efeito lá da área médica, então a gente também contraindica a realização da cirurgia. A não ser que a doença esteja em estágio estabilizado e regredindo. E o paciente tenha uma boa indicação cirúrgica, daí a gente realiza. Mas, de maneira geral, tem alguns casos específicos que, quando a gente faz o diagnóstico, a gente dá um pé atrás, conversa bem para o cliente para indicar os prós e contras da realização do procedimento. Porque é importante isso, pessoal, porque muitas vezes o pessoal relaciona essa questão estética a algo puramente... Banal, né? Comercial. Banal e comercial. E eu acho que dentro... né, conversando com o Dr. Mário aqui, conhecendo agora ainda mais assim, o teu propósito, que a gente gosta muito de falar de propósito também, acaba entendendo que o propósito é a saúde capilar. É isso aí. Independentemente se você vai fazer o procedimento ou não. Exatamente. Né? Também, se existir a possibilidade... faremos a cirurgia, né? Será feito. Mas o importante é a saúde capilar do paciente, né?
Exatamente. A gente, como nós somos um centro integrado, nós não só fazemos a cirurgia, nós fazemos o diagnóstico de doenças capilares, fazemos o tratamento e acompanhamento. Então, o ideal é que o paciente esteja ciente daquele caso que ele tem. Cada um tem um caso específico. E muitas vezes também, não sei, corrija-me se eu estiver errado, mas a saúde capilar pode ser reflexo de algum problema, de outro problema na saúde. Com certeza. Vamos lá, por exemplo, doenças relacionadas com a tireoide podem causar queda de cabelo. Então, às vezes, a gente está tratando a queda de cabelo e não pediu um hormônio tireoidiano. Então, a gente, às vezes, o problema é lá com o endócrino. A gente tem que caminhar o paciente para o endócrino e, na verdade, está fazendo outro tipo de terapia. Por isso que ele tem que passar por avaliação. Sim. O paciente ele tem que passar por avaliação. A gente tem que pedir os exames de maneira adequada. Tem que descobrir a causa. Se a causa for genética, a gente faz a cirurgia. Mas se a causa não for genética, a gente tem que descobrir para fazer o tratamento mais assertivo para o paciente. É o correto, né? Eu acho que é o certo isso aí. Eu tive antes de fazer essa minha cirurgia, eu passei com eles, conversei com ele, então teve lá um trâmite de análise, eu fui para um cardiologista, então é feito realmente, nós temos uns 10 dias antes do trabalho. Isso. Uns 10 dias antes para poder fazer todos os exames, tirar sangue. Organizar tudo para fazer a cirurgia com segurança. Né? O mais importante é fazer o paciente ter segurança na realização do procedimento cirúrgico. Legal. Uma última pergunta aqui que nós comentamos durante aqui o nosso podcast é justamente da barba, né? Que é uma coisa nova. O pessoal, poxa vida, mas pode fazer esse transplante de barba, né? E qual é geralmente, igual você falou agora durante o nosso podcast, que é uma coisa que eu também não sabia. Que uma vez que doado, não volta. E qual que é a área doadora? É daqui da barba mesmo, quando eu faço na barba? Ótima pergunta, Marcelo. A área doadora da barba é do próprio couro cabeludo. A gente tira do couro cabeludo? Exatamente. A gente tira as unidades foliculares do couro cabeludo para fazer o transplante de barba e a gente faz a seleção e a lapidação delas. O que acontece? Na barba, a gente só tem unidades foliculares com fio de 1 e 2. Então, não tem unidades foliculares com fios de 3, 4, 5. Entendi. E como a gente tira todos esses fios da área doadora do cabelo, aparecem unidades foliculares com fios de 3, 4, 5. Então, o que acontece? A gente divide essas unidades foliculares, então a gente transforma esses agrupamentos foliculares em unidades com 1 e 2 só, para fazer a implantação legal, na área da barba. Existe toda uma técnica voltada para a barba, porque a direção da barba é para baixo, diferente do couro cabeludo, né? Então existe toda uma técnica envolvida na cirurgia de barba que torna ela mais complexa. Mas é totalmente possível executar e a gente geralmente retira da mesma área doadora onde faz um implante convencional. Aproveitando já isso daí, eu posso fazer essas duas, tanto do couro cabeludo como da barba no mesmo dia? Poderia ser feito no mesmo dia? Pode ser feito sim, em casos de calvície inicial. Calvícies avançadas, a gente opta por fazer cada um em uma etapa cirúrgica, para dar uma maior performance e melhor qualidade para a cirurgia do paciente. Até porque a gente não pode ficar elongando muito o tempo cirúrgico, senão a gente aumenta o risco de complicação para a própria saúde do paciente. Show de bola. Nosso amigo Ali fez no mesmo dia? Fez barba e cabelo no mesmo dia. Eu não sabia. E depois acompanhando pelo Instagram, depois você vai passar suas redes sociais. Claro, com certeza. Que a gente percebeu que foi feito isso aí. Eu não sabia, cara. Que, curiosidade, não sabia que tirava daqui. Eu achei que era daqui pra cá. Não, tira também. De baixo, passa Não, mais ou menos tudo no isso. Cabelo. Sensacional. Na área doadora a gente tira. Mais cabelo. É bacana. E assim, uma técnica nova, a gente falou sobre isso. O que vem por aí? Eu acho que você está o tempo todo analisando e deve aparecer novidade o tempo todo no mundo inteiro e tal. O que o pessoal pode esperar disso aí, dessa evolução? O que a gente espera do mercado hoje, além das terapias regenerativas com célula-tronco, que já são feitas no Brasil, não mais em caráter experimental, mas sim em caráter terapêutico. Então, os pacientes podem ter esse tratamento, inclusive na nossa clínica aqui em Maringá, com o Regenera, que é um aparelho importado que faz essa terapia voltada para células-tronco. A gente tem aí um futuro próximo do mercado. Tem isso já? Já tem isso aqui em Maringá. Legal, a gente tem hoje a expectativa que no futuro próximo exista a clonagem dos fios. Então, com a clonagem dos fios, a gente vai ter aí aqueles pacientes que tinham calvícies que são inoperáveis pelo grau avançado que eles têm, pela pouca área doadora, agora eles vão conseguir fazer a cirurgia, porque a gente vai conseguir clonar os fios dele. Por isso que a gente não pode fazer o transplante de um indivíduo para o outro, é da pessoa para ela mesma.
É igual você falou no começo, né? Você queria ganhar uns troquinhos, não pode. Não vai poder, dessa vez ainda não. Mas quem sabe... ajudar as pessoas, né? Você quer ajudar, Que ajuda, né? Às vezes, pô, vai que, né? Vai que a gente dá, faz, né? Abre um novo mercado aí, dos cabeludos aí, né? Claro. E, Mário, essa pergunta do Nelson foi muito legal, né? Querendo saber o que pode vir para frente. Mas eu gostaria de saber se tem alguma outra coisa que você poderia, fora essas perguntas que nós fizemos para você. Um conselho, né? Um conselho, se tem alguma coisa que você poderia... ou alguma coisa, tem uma dúvida também que vocês esqueceram. Ótimo. O que a gente costuma falar para o paciente que tem calvície é que a partir do primeiro momento que ele tem algum incômodo, de fato ele procure uma ajuda especializada e responsável. Ele sinta confiança e responsabilidade naquela pessoa que vai cuidar dele. Porque o cabelo ele envolve não só a moldura facial do paciente, ela envolve autoestima, envolve autocuidado. Às vezes a pessoa vai entrar num lugar, tá com o cabelo despenteado, a gente fala, essa pessoa aí tá mal cuidada, ela não se cuida nem dela, vai cuidar de mim. Então a gente tem que valorizar a autoestima do homem e cuidar dele de maneira responsável. Tô com um sintoma de calvície e tá me incomodando. Procure ajuda de maneira responsável. Tenho certeza que na nossa rede de clínicas você vai ser muito bem atendido com muita responsabilidade. E pessoal, olha só, cada vez mais a gente percebe que isso está se popularizando e, claro, os homens cada vez mais cuidando mesmo da imagem, que é importantíssimo. Só que também eu acho que está mais acessível, né? O pessoal está tendo prós mais acesso. Prós e contras, né? Eu acho que era uma coisa que também tinha um custo maior, né? Não sei se você pode falar sobre isso, claro. Totalmente mais elitizado, e hoje está assim, está mais tangível. Então... Hoje, perfeito, essa palavra foi perfeita, é mais tangível. A pessoa ela tem acesso a um tratamento de qualidade por um preço mais justo. Diferente de anos atrás, onde a cirurgia de transplante capilar era um mito, que era extremamente caro, e de fato ela era, onde as pessoas elas procuravam até ir para outro país, ela acabava viajando para fazer a cirurgia, acabava saindo metade do preço do que era operar aqui no Brasil. Hoje ela consegue operar com tranquilidade, segurança e com preço acessível. Só que a acessibilidade também gera alguns problemas. Às vezes existem clínicas clandestinas onde operam sem nenhuma segurança. Sim. O paciente, dependendo do lugar, ele pode ter riscos que são expostos à sua saúde que nem mesmo ele sabe disso. Então, procurar se informar, buscar boas referências para estar num lugar de segurança, não só para o seu cabelo, como para a sua saúde. Isso aí é fundamental. É uma cirurgia, né, Nelson? Igual você falou no nosso podcast todo. Sim. Não é uma coisa, é uma cirurgia, você vai lá, vai mexer. Mas o cabelo é coisa simples. Não, não é referência, procure aquele que... Profissional, altura... e com referência. Sem dúvida, porque é legal... Mas legal que mais pessoas estão podendo ter acesso, né? Essa acessibilidade é muito bom. Eu vou falar com um exemplo aqui, né? Eu indo na sua clínica lá, conversando com algumas pessoas, eu vi que a acessibilidade se tornou muito mais fácil. Então as pessoas, eu achei muito legal, sabe, assim, pessoas que a gente vê que não tem um certo poder aquisitivo muito grande. E a pessoa falou assim, não, Marcel, eu fiz porque eu precisava da autoestima. É uma coisa que era uma prioridade na vida dela, né? É um trauma. Olha que loucura, né? E às vezes também é um investimento. A pessoa lógico. Às vezes ela depende da própria imagem para se vender. Claro, né? sem dúvida. Eu acho que quem tem que se amar somos nós mesmos. Se eu não me amar, quem vai me amar? É justamente isso. Então, se hoje eu estou nessa situação, igual o pessoal fala, é tudo uma transformação. A borboleta, ela não nasce bonita. Eu não estou dizendo que eu vou sair uma borboleta. Mas o que eu quero dizer para vocês que a gente fala isso, a gente tem que passar por uma transformação. E a pessoa, essa pessoa que estava lá comigo justamente aquele dia, ele falou, Marcel, era um trauma que eu tinha desde moleque. A gente começa a ver, justamente o que a gente fala no nosso podcast, a gente começa a investigar as vidas das pessoas, e tem pessoas que não falam, é um trauma interno. E agora ela está conseguindo vencer esse trauma e vencer, consequentemente, a autoestima vai subir lá em cima. Claro. Ela falou, Marcel, eu trabalho muito melhor hoje. 6 meses. Performa melhor. 6 meses tinham feito. Energia é tudo, né? A gente é por energia. Se a gente está no astral melhor, as coisas tendem a ser melhores. É justamente isso. Entendeu? Produção, produz até melhor. Produz mais, fica mais feliz. Quem quiser falar com você, tirar uma dúvida, pode. Com certeza, a gente atende. Porque às vezes eu acho que vão surgir muitas dúvidas. Claro. Tenho certeza que também muita gente vai querer procurar. E às vezes só de repente ter uma consulta mesmo, apenas. Claro, né, sem dúvida. Como são as coisas e tal. Passa pra gente aí seus contatos, sua rede social. As nossas redes sociais são tanto em Curitiba quanto Maringá.
@maiscabelo.maringá.curitiba e a minha rede pessoal é drmario.andrioli, com 2 L's e I. Pode entrar lá, mandar mensagem, pergunta, minha equipe vai estar à disposição para responder todo mundo que quiser tirar dúvida lá com a gente, tá? Pessoal, é Mais Cabelo com 2 L, no cabelo 2 L's, correto, doutor Mário? Perfeito, é isso aí. Mais Cabelo com 2 L's. Isso. Ponto Maringá e ponto Curitiba. E tem site também? Nós temos o site, Tem. o maiscabelo.com.br, que é só entrar lá. Minha equipe vai te atender. Em menos de 1 hora, minha equipe já te atende, tira as dúvidas, passa o orçamento para caso você esteja diagnosticado com alopecia androgenética para a realização de cirurgia também. Uma curiosidade, a consulta, a primeira consulta é cobrada? Não, consulta grátis para todos os pacientes Opa, aí. olha aí pessoal, você que está com dúvida se quer fazer ou não esse transplante, procure a Mais Cabelo, tanto Maringá como Curitiba e logo em Foz do Iguaçu, para você poder fazer essa consulta sem nada, não cobra nada. Sem custo, Marcelo. Sem custo. E para os clientes aqui da Jovem Pan, a gente vai dar uma sessão de Vita Hair grátis, tá? Opa, Então, no dia, falou que é da Vendendo Maringá? Se falar que é da Vendendo Maringá... já pode fazer o Vita Hair grátis, tá incluso já. Além de fazer é o Vita Hair? O Vita Hair é uma vitamina que a gente faz no couro cabeludo para pacientes que têm a indicação específica para melhora da qualidade do fio e ajuda no crescimento capilar. Ele também faz parte do nosso protocolo de tratamento no pós-operatório dos pacientes de implante. Então, quem for na Mais Cabelo, Vendendo Maringá, hein, dizendo pessoal? que passou lá e viu na Vendendo Maringá, vai ganhar já o Vita Hair. Legal, Boa. eu vi. Já vou ganhar. Hein? Doutor Mário, aproveitando, a pessoa foi lá, fez a consulta, vou agendar um dia da cirurgia. Perfeito. Consegue um descontinho para Vendendo Maringá? Se for fazer o transplante? Vamos fazer um descontinho, mas esse descontinho a gente vai conversar lá na Pessoalmente. hora. Viu? Pessoalmente. É isso aí. Porque caso é caso, não adianta eu falar para você que queria fazer um desconto X, porque ele não consegue tabelar. É igual nós estávamos conversando durante o nosso podcast todo. Tem casos e casos. Tem gente que é 2, 4 mil fios, o meu 8 mil. Então o outro é 15 até 17, né, doutor Mário? E se quiser tá bonitão aí pro verão... agora é hora, né? Mais tal, corre, meu amigo, que a agenda aqui do doutor... Corre, turma, corre. Mas tem espaço para todo mundo, velho, igual coração de mãe. Se precisar, ele agenda rápido, mas cuidado, não tem muito espaço mais não. Ei, passamos de 1 hora, cara. Ótimo. E aí, Mário, gostou? Muito bom. Show de bola, muito legal. Sensacional, parabéns aí. Parabéns aí, gente. Você é um cara Obrigado 10, mesmo. cara. Nós que agradecemos. Obrigado a tua mesmo. presença. Rapaz, top. E, aliás, que tirou muitas dúvidas e a gente espera que a gente surjam Bom novas retorno, e a gente top possa- demais. Não, vamos com voltar certeza. aqui na Jovem Pan junto com você no nosso programa Vendo Maringá. Vamos ver como está o andamento. Quem sabe tem o D30, depois do 30, 60 e 90. 60. isso aí. Quem sabe a gente volta no D60, no D90. Fechou, Se você vambora. puder vir aqui tirar essas dúvidas, que eu tenho certeza que as pessoas que estão assistindo a gente vão vir com mais perguntas. Então você que está assistindo a gente e quer perguntar para o Dr. Mário essas dúvidas sobre esse transplante capilar, coloque aí debaixo aqui no YouTube, coloque aí pra gente. Faça as perguntas para nós, que logicamente nós vamos remeter à empresa Mais Cabelo. Claro. E as meninas lá vão poder responder, passar para o Dr. Mário. E quem sabe fazemos um ao vivo aqui na Jovem Pan, tirando dúvidas gerais para todo mundo. Só para a gente encerrar, perguntamos sempre, né, para os nossos convidados aqui, né, natural de Ourinhos, né, chegou em Maringá em 2016. Curitiba, né, São Paulo. Um exemplo aqui para a gente saber, né, uma pessoa que veio de fora, por que Maringá? Você acha que Maringá é diferente, considerada a melhor cidade do país para se viver? Maringá é excelente não só na segurança, como no cuidado com a cidade, no ambiente de empreendedorismo, no relacionamento com as pessoas. A gente já observa que é uma cidade diferente. Pelo cuidado até que as pessoas têm uma pelas outras. Então aqui é um lugar bom de se viver e eu não tenho dúvida que já morei em 3 cidades, morei na capital do Paraná e não trocaria Maringá por nada. Show de bola. É Isso aí. percebe? Estamos vendendo coisa boa, né? Pô, excelente. Vendendo excelente Maringá. com intervalo de ódio. Opa, estamos esquecendo isso daí, né? Isso aí. Então você que está assistindo a gente até agora, não esqueçam, vamos lá no YouTube, dá o sininho, acompanha a gente pelas redes sociais no Instagram, @Vendendo Maringá, o meu, Marcel, @Dr. Doc, @Marcel.drdoc, Nelsinho. @Nelson B. Júnior, @Engaville Imóveis. E o Dr. Mário, repita a nossa rede social, Dr. Mário. drmario.andrioli
mais cabelo com 2 L's e o ponto Maringá e ponto Curitiba. É isso aí. É isso aí, tivemos esse podcast sensacional que foi com o Dr. Mário da Mais Cabelo, que é da unidade Maringá e Curitiba. Mas esse você fica aqui, né, Mário? Eu resido em Maringá, acabo Tá. ficando mais aqui. Então, se a pessoa quer te encontrar, vai encontrar Vem aqui pra em cá, Maringá para vem pra poder cá. ser atendido. Muitas pessoas que estavam lá no consultório são da região. Então, você que é da região, não perca tempo. A primeira consulta, lógico, acho que nenhuma outra consulta, você não vai pagar sem custo algum. A Mais Cabelo vai estar de braços abertos para poder te atender. E não só você, igual ele fala, o maior cliente que ele tem são quem? São os pacientes, que é o boca a boca, correto, É Mário? isso aí. A gente tem uma grande cartela de clientes e, graças a Deus, todos indicam muito o nosso trabalho pela seriedade que a gente faz há alguns anos aqui em Maringá e na região. Show de bola. Valeu. Pessoal, valeu, Aí. Nelsinho. Obrigado, viu? Mário, um abraço, obrigado por turma. ter Show recebido de nosso bola. convite, estar aqui presente, Tamo destinado junto, a tá? ser uma horinha da sua vida aí. Mas Obrigadão. tenho certeza que ajudou muita população maringaense, não só Maringá, como o Paraná, aqui, pessoal da região. E você que está assistindo a gente, muito obrigado. Continue acompanhando a gente. A Vendendo Maringá só está começando e tenho certeza que só vai bombar. Agradeço a sua paciência e continue assistindo a gente pelo YouTube. Um abraço a todos vocês. Que Deus abençoe. Até mais. Valeu. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu.